Olá a todos, meu nome é André Pagani de Souza e eu estou aqui hoje para falar da eficácia da lei processual no tempo. Está lá no capítulo 7 do nosso livro Teoria Geral do Processo Contemporâneo da editora Atlas. Então, o objetivo aqui é chamar a atenção para alguns aspectos desse tema que estão lá no capítulo 7 do livro. Então, o que é importante guardar quando se trata da eficácia da lei processual no tempo? Em primeiro lugar, é importante que se tenha em mente que a lei processual ela vale por um período limitado de tempo. Então, por isso, o Código de Processo Civil de 2015, lá no seu artigo 1045, ele diz que o Código entrará em vigor em 1 ano contados da sua publicação. Então, depois de 1 ano, vem a pergunta: como que esse código vai ser aplicado nos processos que já terminaram? Essa resposta é fácil. Nos processos em que já terminaram, não se aplica o novo código. Aí a segunda pergunta, essa sim, mais difícil. E nos processos pendentes, nos processos que estão em curso, como eu vou aplicar o novo CPC? E aí, a ideia é de que vai se observar o princípio do isolamento dos atos processuais. Né? Cada ato processual, essa é a regra geral, depois vamos ver as exceções, mas cada ato processual ele vai ser considerado isoladamente e, se ele for praticado, vai se verificar se já entrou em vigor o novo CPC, e aí nessa hipótese, isoladamente, então, dali para frente, vai se aplicar o novo CPC. Essa é a teoria do isolamento dos atos processuais para se aplicar uma lei processual nova, observando aí o artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, que a lei ela deve ter eficácia imediata, desde que não ofenda a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, algo que também está lá na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 36. Pois bem, observadas essas premissas, a regra geral é de que a norma processual ela vai ser aplicada naquele ato processual que ainda não foi praticado num processo que está pendente, que está correndo durante a entrada em vigor da nova lei. Pois bem, eu falei que havia exceções, e aí existem pelo menos 2 exceções. Uma delas diz respeito ao direito probatório, e isso está lá no artigo 1047 do novo CPC. No que diz respeito ao direito probatório, o que o Código afirma? Ele afirma que se a prova foi requerida no momento da vigência do CPC anterior, ou seja, do CPC de 1973, ou se ela foi deferida de ofício pelo juiz na vigência do CPC antigo, então vai se aplicar o CPC antigo no que diz respeito à produção dessa prova. Por outro lado, se a prova foi requerida ou determinada de ofício já na vigência do CPC de 2015, então vai se aplicar aí o CPC de 2015 na produção dessa prova. Então aí existe aí uma exceção, como eu falei, aquele princípio do isolamento dos atos processuais. Há também uma outra exceção, que aí diz respeito aos procedimentos especiais que foram extintos e ao procedimento sumário. Né? Nesse caso, o que determina o Código? Que naqueles processos cujo procedimento foi extinto pelo novo CPC, como no caso do sumário, né? Vai se aplicar o CPC de 1973 se não houver sentença no momento da entrada em vigência do novo CPC. Então, nesses casos, aí, então, vai se aplicar o princípio chamado de princípio da unidade processual. Vai se considerar o processo como um todo e vai falar, bom,
Como não houve sentença ainda, vai continuar se aplicando o CPC anterior até o proferimento da sentença. Dali para frente, aí sim se aplica o CPC de 2015 para fase de cumprimento de sentença, né? Então, em linhas gerais, são essas as principais características que devem ser observadas aí ao lerem agora o capítulo sobre eficácia da norma processual no tempo, especificamente no que diz respeito ao CPC de 2015. Obrigado pela atenção e boa leitura.